Olá pessoal do canal Compartilhar para Vencer, concursos públicos, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de lei seca para o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lembrando somente os artigos que caem para o concurso do cargo de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Nós já gravamos processo penal, normas da corregedoria, lei de improbidade administrativa e agora nós vamos ler Estatuto das Pessoas com Deficiência, que é a lei 13.146 de 6 de julho de 2015, o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Eu peço desculpas, eu estou um pouco afônico, mas é por conta da alergia que deu uma esfriada no tempo aqui em Minas Gerais, mas estamos juntos. Vamos então fazer aqui a leitura da Lei Seca, Estatuto das Pessoas com Deficiência, para o cargo de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, Estatuto das Pessoas com Deficiência, destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo número 186, de 6 de julho de 2000, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de julho de 2008 e promulgados pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Isso aqui, pessoal, quando ele fala aqui, olha, que essa Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, quando ele fala disso, ele está falando que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como emenda constitucional, porque seguiu o rito do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Senado e Câmara, por 3/5 dos seus respectivos membros, em 2 turnos de votação, esses tratados eles serão recepcionados pela Constituição Federal como emenda constitucional. Tranquilo? Vejamos o que diz então a Constituição Federal, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vamos aqui, olha, ao parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Senado, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Tranquilo? Então, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. É isso que diz aqui no parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso por meio do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto número 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno. Então,
esta lei ela foi baseada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então vamos lá. Considera-se pessoa com deficiência de acordo com o artigo 2º da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Aquela pessoa que tem deficiência, que tem impedimento, que tem deficiência não. Considera-se pessoa com deficiência. Perdão, com deficiência. Eu quero corrigir aqui. Aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em integração com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então eu vou me corrigir novamente quando eu falei que é aquela pessoa que tem deficiência. Não é isso. Considera-se pessoa com deficiência. Aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com essas demais pessoas. Tranquilo? É porque esse termo pessoa portadora de deficiência, pessoa que tem uma deficiência, esse termo ele já está entrando em desuso e deve mesmo entrar em desuso, porque a pessoa ela não tem uma deficiência. A pessoa ela não porta uma deficiência. Na verdade, ela é uma pessoa com deficiência, porque na verdade a deficiência não está na pessoa. Não é a pessoa que tem a deficiência, são os meios em que ela convive que faz com que, devido a esses meios, devido a esses ambientes, devido a essas situações, devido a essa interação de desigualdade, é que essa pessoa tem aquela deficiência, mas não que a deficiência seja dela, a deficiência é do meio, são essas barreiras que impedem que aquela pessoa deixe de ter aquela deficiência. Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará, isso aqui é importante, biopsicossocial, tá bom? Avaliação da deficiência, quando necessária, será realizada por equipe biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Inciso 3. A limitação no desempenho de atividades. Inciso 4. A restrição de participação. Então vamos ler de novo aqui. Parágrafo 1º do artigo 2º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Inciso 3. A limitação no desempenho de atividades. E inciso 4. A restrição de participação. Parágrafo 2º. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Artigo 3º. Para fins de aplicação desta lei, consideram-se, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes,
informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologia, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso privado ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Vamos ler de novo. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance. Acessibilidade é isso. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Com segurança e autonomia de espaços, por exemplo, um espaço físico, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive quando se trata de informação e comunicação, os seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Por exemplo, um banco privado. Um banco privado, Bradesco, Santander, seja lá que banco for, Itaú, o que você preferir, ele não é público, ele é um banco privado, mas ele é aberto ao público e é de uso coletivo. Ou seja, a coletividade pode ter uma conta lá no Bradesco, no Santander, no Itaú. Qualquer pessoa, você pode ir lá abrir uma conta. Portanto, é privado, o banco é privado, porém é de uso coletivo. Ou seja, está aberto, o banco está aberto a todos os públicos. Né? E aí, sucessivamente, um clube privado, porém de uso coletivo, né? E por aí vai, por aí vai. Uma empresa privada de uso coletivo, por exemplo, uma empresa não tem vários funcionários, então é de uso coletivo. Desenho universal. O que é esse desenho universal? É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, por isso que é universal, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Quer dizer, o desenho universal, por exemplo, ele é um prédio, por exemplo, pode ser um ambiente, pode ser um programa, pode ser um serviço. Vamos falar aqui de um prédio, em que ele já foi construído universalmente para ser utilizado por todas as pessoas. Não precisa adaptar aquela porta, não precisa adaptar aquele elevador, não precisa adaptar aquele corredor, não precisa adaptar os banheiros, porque o prédio já foi construído sob desenho universal. Ou seja, a concepção de produtos, de ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. Ou seja, quando eu falo do prédio, eu falo do ambiente, daquele ambiente do prédio. Por exemplo, uma sala de um prédio do INSS. Então, ele já foi construído de modo que um idoso, uma gestante, uma pessoa com deficiência, né, seja visual, seja sensorial, sensorial, visual, acho que é a mesma coisa. Para que essas pessoas elas possam usar sem necessidade de nenhuma adaptação. Se eu errar aqui, pessoal, alguma coisa, corrijam aí nos comentários, tá bom? Não precisa criticar, é só corrigir nos comentários para que a gente possa aprender juntos, beleza? Então, isso é o desenho universal. Quando aquele programa, por exemplo, ele já foi projetado para que todo mundo use sem exceção, incluindo aqui os recursos de tecnologia assistiva. 3. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. São os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.
É porque é importante a gente ver esses termos aqui, porque na prova a questão pode trazer algo assim que é desenho universal e falar que aquilo se trata de acessibilidade, do conceito de acessibilidade. Trazer alguma coisa que está dentro do conceito de tecnologia assistiva e falar que aquilo ali é desenho universal. E nesse caso até seria, porque no caso do desenho universal, o desenho universal inclui a tecnologia assistiva. Quer ver? Observa aqui como inclui, ó, desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Então isso é desenho universal, sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Olha aí, como tecnologia assistiva está inclusa no desenho universal. Inciso 3. O que é então a tecnologia assistiva ou ajuda técnica? São os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, tudo isso é tecnologia assistiva. Metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. 4. Barreiras. O que são aqui? Olha, as barreiras. Qualquer entrave, barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em... Aí nós vamos ver aqui as classificações das barreiras. Mas barreira é qualquer entrave, qualquer obstáculo, qualquer atitude, qualquer comportamento. Isso é uma barreira. Seja ela entrave, seja ela obstáculo, atitude, comportamento. Tudo isso são barreiras. Agora, a própria lei, ela traz aqui alguns conceitos técnicos para que a gente, como forma de exemplos, a gente entenda isso. São exemplos isso aqui, tá bom? Barreiras urbanísticas. Exemplos de barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Por exemplo, uma lixeira mal posicionada na rua, não é? Uma lombada mal feita, uma lombada não sinalizada, uma placa de sinalização bem no meio ali de uma passagem por onde uma pessoa com deficiência visual ou um cadeirante teria que passar. Barreira urbanística, quer dizer, está na área urbana. Então são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Mais uma vez, o espaço não precisa ser apenas público, o espaço pode ser privado. Mas esse espaço privado, ele é aberto ao público ou esse espaço privado, ele é de uso coletivo. Tá bom? Então já é uma barreira urbanística. Barreira arquitetônica. O que são as barreiras arquitetônicas? Vamos ver aqui agora. São as existentes nos edifícios públicos e privados. Então, as barreiras arquitetônicas, elas têm a ver com edifícios, sejam eles públicos ou privados, um prédio, uma casa. Quando ele fala aqui de edifício, eu entendo que ele está falando aqui no sentido de edificação. Isso aqui é edifício. Porque se você for pensar uma casa, um posto de saúde, ele não é um edifício. Então eu entendo aqui que essa palavra edifício tem que ser interpretada como edificação. São as existentes nas edificações públicas ou privadas. Um prédio ali da prefeitura, um consultório no hospital, um pequeno posto de saúde, né? Uma sala de aula, essas coisas todas. São barreiras arquitetônicas que têm a ver com edifícios, com construções públicas ou privadas. Barreiras nos transportes. Olha só agora aqui, ó, barreira nos transportes. As existentes nos sistemas e meios de transporte. Por exemplo, uma barreira no transporte bem visível.
a falta de elevador adaptado para cadeirante nos ônibus. Eu acredito que hoje em dia os ônibus fabricados novos aí todos têm, mas até pouco tempo aí muitos ônibus não tinham aqueles elevadores, aquelas entradas especiais ali para as pessoas com deficiência, aquelas entradas adaptadas, aquelas pessoas para as pessoas com deficiência, né? Barreira nas comunicações e informação agora aqui, olha. Barreira nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou reconhecimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. É só pensar numa pessoa surda, numa pessoa que não escuta. Ela enxerga, mas ela não escuta. Então, por exemplo, uma informação passada por vídeo. E esse vídeo não tem legenda. É uma barreira nas comunicações e na informação. Porque a pessoa, ela não escuta, mas ela vê. Se tivesse a legenda, ela ia ler. Só que não tem a legenda naquele vídeo. Imagina um vídeo institucional. É por isso que quando a gente vê os vídeos hoje em dia, por exemplo, o pronunciamento de uma autoridade na televisão, fica lá, vocês podem ver que fica lá uma pessoa fazendo a linguagem dos sinais, já viu? E também ficam lá as legendas, muitos ficam as legendas e fica aquela pessoa numa câmera, numa imagem menorzinha, fazendo o sinal da língua dos sinais, entendeu? Que é para poder obstruir, retirar essas barreiras aqui nas comunicações e na informação. Barreiras atitudinais, agora aqui, olha. Barreiras atitudinais. São atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. É só a gente pensar aqui, por exemplo, no empregador, no dono de uma empresa que não quer contratar pessoas com deficiência. Ou naquele motorista de ônibus que muitas vezes não para a pessoa portadora para a pessoa portadora. Para a pessoa portadora não, para a pessoa com deficiência. Vamos tirar essa palavra, porque essa palavra está entranhada na gente já. Pessoa portadora de deficiência está entranhada, é o jeito de falar, mas o certo é pessoa com deficiência. Então vamos imaginar, aquele motorista que não para uma pessoa com deficiência. Esse motorista, essa atitude dele é o quê? Uma barreira, é uma barreira atitudinal. Barreiras tecnológicas, as que dificultam, as barreiras tecnológicas são aquelas que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Barreiras tecnológicas, elas dificultam ou elas impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. 5. Inciso 5. Comunicação. Comunicação agora. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, as libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Então, lá atrás nós estávamos falando aqui, ó, do inciso 4, que falou das barreiras. Nós tivemos as barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas e agora estamos no inciso 5 da comunicação. A comunicação ela é uma forma de interação dos cidadãos que abrange. Comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, as libras, a visualização de textos, o braille, olha aqui o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil,
os caracteres ampliados, os dispositivos multimídias, tudo isso tem a ver com comunicação, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e da comunicação e das comunicações. Inciso 6. Adaptações razoáveis. O que são essas adaptações razoáveis? São adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requerido em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar e exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Olha, o desenho universal é diferente de adaptação razoável, você viu? É diferente. Por quê? No caso do desenho universal, o projeto inicial já é feito de modo que todos possam gozar igualmente dos direitos e liberdades fundamentais. Lá no desenho universal, que nós vimos aqui em cima, olha. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Esse é o desenho universal. O projeto inicial ele já foi projetado daquele jeito para todo mundo usar. Ou seja, a concepção, tá vendo? Que é o projeto inicial, a concepção. Agora, lá no caso das adaptações razoáveis, elas já não são universais, entendeu? São adaptações. Falando no linguajar bem chulo, são gambiarras. Falando assim no linguajar bem chulo, bem leigo, são gambiarras que são feitas para que possam possibilitar que as pessoas com deficiência consigam usar. Mas essas adaptações elas não foram projetadas inicialmente para que todas as pessoas usassem, não. Por exemplo, é um prédio público que ele já está construído há muitos anos e agora ele vai ser adaptado para as pessoas com deficiência. Ele não foi projetado para que todas as pessoas usassem, não, mas ele foi adaptado. É tipo uma gambiarra, entendeu? Não é um negócio projetado 100%, mas que quebra o galho. As adaptações razoáveis, elas tipo assim, elas quebram o galho. Não é um negócio ali bom 100%, mas pelo menos não está tão ruim a ponto da pessoa com deficiência não conseguir usar de jeito nenhum. É por isso que o nome, pessoal, é adaptação razoável, olha. É razoável. Não é o que a gente gostaria de oferecer, mas já é algo razoável. Então são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Inciso 7. Elemento de urbanização. Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obra de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo, e os que materializam as indicações do planejamento urbanísticos. Então isso aqui são os elementos de urbanização. Vamos ler de novo, só para ajudar a gravar. O que são então? Elementos de urbanização. São quaisquer componentes de obras e de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação. Olha, serviço de comunicação está aqui como um elemento da urbanização, olha. Serviço de comunicação, ele é um elemento de urbanização. Abastecimento e distribuição de água. Por exemplo, os serviços de comunicação aqui são, por exemplo,
Serviços de TV a cabo, serviços de internet, serviços de telefone, serviços de comunicação, né? Água, paisagismo, né? E os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Mobiliário urbano. O que é um mobiliário urbano? O mobiliário urbano é um conjunto de objetos existente nas vias e nos espaços públicos. Por exemplo, os bancos das praças, né? Por exemplo, superpostos ou adicionados aos elementos da urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos de uma praça, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Isso são o quê? Isso são mobiliário urbano, né? Fazem parte do mobiliário urbano. Todos esses exemplos aí que foram dados. Conjuntos de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação. Aqui é importante falar que são conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos. Mobiliário urbano. Para ser mobiliário urbano, tem que estar ou nas vias ou nos espaços públicos, ou nos dois ali, tá bom? Mas mobiliário urbano não são, por exemplo, os bancos, as cadeiras de um banco privado, de um clube privado. Não, não é isso. Tranquilo? Vamos lá. Uma calçada, por exemplo, é um mobiliário urbano. Inciso 9. Pessoa com mobilidade reduzida. Olha, aqui é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. Não necessariamente a pessoa com deficiência. Não necessariamente. Mas pode também ser uma pessoa com deficiência que tem uma mobilidade reduzida. Mas nesse caso aqui, ela está dando o conceito de mobilidade reduzida. Não é pessoa com deficiência. Eu até vou fazer essa diferença aqui, esqueceu o que eu falei agora há pouco aí, olha, que até poderia ser uma pessoa com deficiência, não poderia. Pessoa com mobilidade reduzida é uma coisa, pessoa com deficiência é outra coisa, são coisas totalmente diferentes. Para a lei, são situações totalmente diferentes, tá bom? Se a gente observar lá no começo da lei, tem o conceito, pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Agora nós vamos ver o conceito de pessoas com mobilidade reduzida. É aquela que tenha por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Tá vendo como não é a mesma coisa? Por exemplo, um idoso não necessariamente é uma pessoa com deficiência, o idoso, mas ele é uma pessoa com mobilidade reduzida pela idade. Então veja, é uma dificuldade de movimentação permanente. Você fala assim, mas é aquele idoso que corre maratona, que malha, que se cuida, não sei o quê. Não, mas para a lei só falou idoso aqui. A lei não me deu exceção. A lei não me falou assim, mas aquele idoso que corre meia maratona, aquele idoso que faz 20 flexões, aquele idoso... Não, a lei não falou isso para mim. A lei só falou assim, idoso. Idoso é o que está lá no Estatuto do Idoso. 60 anos. Isso é idoso. Tá bom? Porque se a gente for levar para o lado prático, a gente pode falar assim, mas aquele idoso que se cuida, que malha, que a minha mãe, por exemplo, a minha mãe anda pra caramba, minha mãe cuida da casa dela, e minha mãe tem 64 anos, mas minha mãe faz tudo que você pensar, mas é idosa.
Então, para a lei, ela é uma pessoa que tem dificuldade de movimentação, simplesmente pela idade. Aqui o critério é objetivo, é a idade. Não vamos subjetivar aqui não, tranquilo? Então, pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva na mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Agora, o que é o obeso? Pessoal, o obeso, eu acho que para a nossa prova, a prova não vai perguntar para a gente o que é uma pessoa obesa não, tá bom? Porque isso aqui são termos técnicos, tá bom? Isso aqui é a medicina que sabe. Eu acho que tem um protocolo da medicina para definir o que é uma pessoa obesa e uma pessoa que não é obesa. Isso eu acho que não vai cair na prova. Residências inclusivas. Olha lá, residências inclusivas. Agora, no caso do idoso lá, voltando, pode cair. A prova pode dizer que aquele idoso é ativo, que ele malha, que ele corre, que ele tem uma saúde 100% e que por isso ele não se enquadra no caso de pessoa com mobilidade reduzida. Tá errado. Se enquadra sim, porque ele é idoso. Entendeu? Residências inclusivas. É a mesma coisa de você falar o obeso. Ah, mas esse obeso ele anda, ele faz exercícios, ele vai para academia, não sei o quê. Mas ele se enquadra porque ele é obeso. A mesma coisa, são critérios objetivos. Residências inclusivas. O que são residências inclusivas? Olha, vamos lá. A residência inclusiva é bom a gente diferenciar com essa moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. A residência inclusiva é uma coisa, a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é outra coisa. Por isso vamos ler cada um desses incisos aqui, o 10 e o 11, com calma. Residências inclusivas são unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS. Quem estudou aí para o INSS ou quem estuda para o INSS ainda sabe bem do que a gente está falando aqui do SUAS. Tem até a lei que trata da assistência social. Então veja bem, residências inclusivas são unidades de oferta do Sistema de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então são unidades, primeiro, residências inclusivas são unidades ofertadas pelo SUAS. Residências inclusivas são unidades ofertadas pelo SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades das pessoas acolhidas, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Vejamos. Residências inclusivas são serviços do Sistema Único de Saúde, o SUAS, em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Isso são residências inclusivas. Moradia para a vida independente. Vamos ver como isso aqui é diferente. São moradias com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Se a gente se topar com uma questão na prova que associe moradia para a vida independente da pessoa com deficiência com qualquer uma dessas situações aqui, olha, que fala do SUAS, isso aqui está errado. Residências inclusivas tem a ver com o SUAS, tem Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social.
Residências inclusivas têm a ver com áreas residenciais da comunidade, sim, destinadas a jovens e adultos com deficiência, sim, que contam com apoio psicossocial, sim. Pessoas essas, jovens e adultos que estão em situação de dependência, sim. Pessoas estas, jovens e adultos que foram acolhidas pelo sistema de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, e essas pessoas têm o quê? Vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Na moradia para a vida independente é diferente. A pessoa não precisa ter vínculo familiar fragilizado ou rompido, não precisa estar em situação de dependência, não precisa ser acolhido pelo sistema de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. São coisas diferentes. A moradia para a vida independente da pessoa com deficiência tem a ver com moradia, e essa moradia ela tem estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Atendente pessoal também é muito importante a gente ver a diferença, porque aqui embaixo vai ter o acompanhante. Então é importante diferenciar atendente pessoal de acompanhante. O atendente pessoal é aquela pessoa que pode ser um membro da família ou não, tanto faz. Pode ser um membro da família ou não, é um acompanhante, que com ou sem remuneração, olha aqui, ó, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Por exemplo, uma técnica de enfermagem. Um médico não está dentro desse conceito aqui. Tá bom? Vamos lá. Atendente pessoal. Ele pode ser um membro da família ou não, que com ou sem remuneração assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas, aquelas profissões técnicas, e aquelas que são legalmente estabelecidas, ou seja, que a lei já identifica essas profissões como tais profissões, por exemplo, a profissão de fisioterapeuta, de médico, de enfermeiro, de farmacêutico, etc. Olha, vamos nos atentar aos detalhes aqui, pessoal, de acompanhante. O acompanhante, quer ver? Vamos pegar aqui alguns detalhes importantes do acompanhante. O acompanhante ele pode ser membro da família? Pode, ou não. O acompanhante ele pode receber o dinheiro para fazer aquele serviço? Sim ou não, tanto faz. E o que ele faz? Ele presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência. Mas não pode ser uma enfermeira, não pode ser um médico, não pode ser um fisioterapeuta. Isso não é acompanhante. Porque a questão fala aqui, ó, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissionais legalmente estabelecidos. Então, isso aqui é o atendente pessoal. Profissional de apoio escolar. O que é o profissional de apoio escolar? O profissional de apoio escolar é aquela pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, que foi o que a gente viu lá em cima também. Então, o que é o acompanhante? Não, o que é o profissional de apoio escolar? Profissional de apoio escolar, ele exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção. Olha aqui, ó. Higiene e locomoção do estudante com deficiência. E atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessário. Em todos os níveis e modalidades de ensino, então. Pode ser na pós-graduação? Pode ser no mestrado? Pode
Pode ser no doutorado, pode ser no jardim de infância, pode ser numa universidade pública, no jardim de infância público, numa creche, pode ser numa universidade privada, numa escola privada, pode. Olha o que diz a lei. Profissional de apoio escolar é a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissionais legalmente estabelecidos. Ou seja, não pode ser um enfermeiro não pode ser um profissional de apoio escolar, não pode. Não pode ser um médico, não pode ser um fisioterapeuta, não pode ser nenhuma dessas pessoas que tenham profissões legalmente regulamentadas. E o acompanhante, quem é o acompanhante? O acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Quer dizer, o acompanhante, ele pode simplesmente acompanhar a pessoa e falar assim, vamos comigo a um jogo de futebol, vamos. Mas ele não é necessariamente o atendente pessoal, ele até pode ser, mas não necessariamente ele é o atendente pessoal que faz tudo isso aqui, Atendente pessoal é um membro da família, com ou sem remuneração, que presta cuidados de serviço básico e essenciais à pessoa com deficiência. Não, ele nem precisa ser isso aqui, o acompanhante. Ele pode ser. Não necessariamente ele é. Capítulo 2. Da igualdade e da discriminação. Artigo 4. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá, ou em tese não poderá sofrer nenhuma espécie de discriminação. Por que eu falei aqui, pessoal? Não poderá sofrer. Porque às vezes sofre na prática. Mas a lei diz que não sofrerá. A lei é clara e bem inteligível, a lei. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Ela não deve sofrer. Às vezes sofre, infelizmente. E como sofre? Principalmente no país que a gente vive. Parágrafo 1º. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Lembra que a gente leu lá em cima o que são adaptações razoáveis? Que são aquelas modificações, aquelas adaptações que a gente faz, por exemplo, num prédio, num carro. É um exemplo aqui, eu estou falando num carro aqui, um exemplo. Para que a pessoa no banheiro, numa porta, numa maçaneta de uma porta, adaptações razoáveis. Não é desenho universal não, adaptação razoável. Para que a pessoa com deficiência consiga utilizar. Quando a pessoa se recusa a fazer essas adaptações razoáveis, ela está discriminando uma pessoa com deficiência. Quando ela se recusa a fazer uma adaptação razoável. E quando ela se recusa a fornecer uma tecnologia assistiva. O que é uma tecnologia assistiva? É facilitar para a pessoa com deficiência os usos das tecnologias. Quando a pessoa faz isso, ela também age com discriminação. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Isso aqui é interessante. O que seria uma ação afirmativa, por exemplo? A reserva de vagas em concurso público é uma ação afirmativa. A questão aqui é a seguinte: a pessoa com deficiência ela é obrigada a disputar um concurso público pelas vagas de pessoas com deficiência? Não. Se ela quiser disputar lá no concurso público pela ampla concorrência, ela pode? Claro que pode, é o que está dizendo aqui.
A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Não está obrigada. Se ela quiser, ela não, eu vou disputar com a livre concorrência. Não quero disputar nas vagas reservadas para pessoas com deficiência. Ela não é obrigada, ela pode. Artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento humano ou degradante. Isso aqui toda e qualquer pessoa vai ser protegida. Ainda mais se for uma pessoa com deficiência. Porque pela própria natureza da situação ali, ela já está numa situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, eu aqui, olhando aqui, aparentemente eu não possuo aqui, eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu enxergo bem, eu falo bem, eu ando bem, beleza. Eu tenho o direito de ser protegido contra a negligência, contra a discriminação, contra a exploração, contra a violência, contra a tortura, contra a crueldade, contra a opressão e tratamento desumano ou degradante. Ainda mais uma pessoa portadora de deficiência. Porque ela já está numa situação de vulnerabilidade, ainda mais. Essa é que deve ser protegida mesmo. Ainda mais. Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Olha só o que diz a lei. Toda pessoa com deficiência, pessoal, toda pessoa com deficiência já está numa situação de vulnerabilidade. Só que a lei, ela fez questão de frisar, de dar maior importância à criança, o adolescente, a mulher e o idoso. Então, toda pessoa com deficiência ela já está, pela própria natureza da condição dela, numa situação de vulnerabilidade. Mas a lei falou, eu vou dar destaque para o idoso com deficiência, para a mulher com deficiência, para o adolescente com deficiência e para a criança com deficiência. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Olha, pelo antigo Código Civil, não pelo novo de 2002. Nós temos o Código Civil de 2002 e tínhamos lá bem do tempo do Ronca. Vejamos. Pelo antigo Código Civil, pessoa com deficiência não tinha capacidade civil. Não tinha. Hoje tem. A pessoa com deficiência, ela tem capacidade civil. E tem mais um detalhe. A lei ainda destacou plena capacidade civil. Então a lei ainda destacou que a capacidade civil da pessoa com deficiência é plena, ou seja, ela pode casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos. Ela pode exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Eu lembro muito bem de ter ouvido uma situação. Cara, eu fiquei muito triste com isso quando eu ouvi isso uma vez. Eu era criança e isso já mexeu comigo. Que graças a Deus eu sempre fui livre de preconceito. Sempre. Graças a Deus. E ensino meus filhos também a serem. Olha só. Que tinha um rapaz lá que tinha deficiência na cidade que eu morava. E ele teve um filho lá com uma mulher e a criança nasceu com deficiência. Aí eu vi uma vizinha falando assim, não sou eu que estou dizendo, abro aspas. Esse aleijado vai ter filho por outro nascer aleijado. Olha só que ignorância. Como se o cara não pudesse ter filhos. Olha só que barbaridade. Olha que ignorância, que estupidez que essa mulher falou. Artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Inciso 3. Inclusive para exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Inciso 4. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória.
vedada. 5. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. 6. Exercer o direito à guarda e à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando. Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Significa que se estiver disputando, por exemplo, uma adoção, aí tem lá uma pessoa que não é deficiente, tem um deficiente disputando a adoção com aquela pessoa. Aquela pessoa que não tem deficiência não pode ganhar a adoção na frente daquela que tem deficiência só porque aquela outra tem deficiência, não. Os critérios têm que ser outros. Porque se o único critério para negar a adoção for que aquela pessoa é deficiente, está errado. Vai contra a lei, vai contra o Estatuto das Pessoas com Deficiência. É isso que diz a lei. Ah, pode ter um critério econômico? Talvez, eu não sei. Pode ter um critério familiar? Talvez, eu não sei. Agora, não o critério da pessoa ser ou não uma pessoa deficiente. A pessoa com deficiência ela pode exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 7º. Artigo 7º. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos das pessoas portadoras com deficiência. Então, meu amigo, minha amiga, se eu e você, se nós virmos uma pessoa com deficiência sofrendo qualquer tipo de ameaça ou de violação aos seus direitos, e se nós não denunciarmos, nós estamos cometendo um crime contra o Estatuto do Idoso. Estatuto da Pessoa com Deficiência, perdão. Parágrafo único. Se no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracterizem as violações previstas nessa lei, devem remeter peças ao Ministério Público para as providências legais cabíveis. Se um juiz, se um tribunal, ele perceber ou ele tiver conhecimento de fato que caracterizem as violações previstas nessa lei, eles devem remeter peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Pessoal, a princípio, o Poder Judiciário ele é condicionado a uma demanda. É o princípio dispositivo, o princípio da demanda. O Poder Judiciário só age de ofício. Ele só age de ofício. Mas vocês perceberam... Perdão, vou voltar aqui tudo. O Poder Judiciário, ele não age de ofício, não. É diferente de agir de ofício. O Poder Judiciário, ele não age de ofício, não age. É necessário uma demanda, é necessário que alguém vá até ao Poder Judiciário e demande o Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não age de ofício. Mas vocês perceberam que a lei 13.146, de 6 de julho de 2015, essa lei aqui que nós estamos estudando, ó, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela traz uma das exceções, tem várias exceções, que o juiz pode agir de ofício, tem várias. Mas vocês perceberam aqui que o Estatuto do Idoso, ele traz uma verdadeira exceção ao princípio dispositivo, ao princípio da inércia, ao princípio da demanda? Porque o Poder Judiciário é inerte. Ele só age se provocado. Mas vocês observaram aqui, ó, que independentemente de provocação, um juiz, um tribunal, se ele tiver conhecimento do fato que caracterize violações previstas nesta lei aqui do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é obrigado a remeter peça ao Ministério Público, para o Ministério Público tomar as providências cabíveis. Ele é obrigado. Artigo 8º. É dever, ó, porque é dever do Estado, tá vendo aqui, ó? É dever do Estado. É dever do Estado.
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, isso aqui não é taxativo, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. É dever do Estado. Seção única do atendimento prioritário, artigo 9º. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, sobretudo, ela já tem direito prioritário, mas ela tem direito prioritário sobretudo na prestação de socorro em quaisquer circunstâncias. Então, se você vai prestar socorro para uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, primeiro você vai prestar socorro a quem? A pessoa com deficiência. É lógico, pessoal, é lógico. É óbvio que se você está no hospital e está lá um cadeirante, uma pessoa com deficiência, e essa pessoa está na fila para ser atendida na fila prioritária. Aí chega um cara que tomou um tiro no pescoço, está vivo, com uma hemorragia, quase morrendo ali, precisando ser atendido urgente pelo médico, ser levado urgente para a mesa de cirurgia. Quem que o médico vai atender? É lógico que o médico vai atender aquele cara que chegou baleado, esfaqueado, que acabou de sofrer um acidente, que está todo arrebentado, que está em risco iminente de vida. É lógico. É lógico. Não é verdade? Mas aí você fala assim, mas aqui falou em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, dentro da proporcionalidade e dentro da razoabilidade. Vamos entender isso, porque se a gente leva assim, em qualquer circunstância para a prova, aí a prova fala assim, um exemplo, a prova traz um caso concreto. Estava no hospital, aguardando atendimento, o Pedro, pessoa com deficiência, cadeirante, e estava na fila de espera prioritária, porque é prioritário em qualquer circunstância. E aí chegou o João, com um tiro no pescoço, para ser atendido, que estava correndo risco de vida iminente. Risco de vida ou risco de morte? Me ajudem aí, comentem aí. E aí o médico optou por atender ao João, que chegou com um tiro no pescoço, hemorragia externa. E o médico infringiu o estatuto da pessoa com deficiência? É claro que não. Errado. Então, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento público. Mais uma vez, de acordo com a proporcionalidade e com a razoabilidade. Olha o exemplo que eu acabei de dar. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ele vai ter disponibilização com prioridade, tanto de recursos humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivos de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessível, com prioridade. Olha aqui, ó. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de... Vamos lá, continuando lá onde nós estávamos.
acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicações acessível, recebimento de restituição de imposto de renda. Olha aqui, ó. Recebimento de restituição de imposto de renda. A pessoa com prioritário, a pessoa portadora não, a pessoa com deficiência, porque esse termo portadora de deficiência está entranhado na gente. A pessoa com deficiência, ela tem direito prioritário de receber, na frente dos outros, a restituição de imposto de renda. Na frente dos outros que eu falo, das pessoas que não têm deficiência. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada em todos os atos e diligências. Nem precisa ser parte, tá? Nos processos judiciais ou administrativos, para tramitar mais rápido. Nem precisa ser parte. Basta que ela tenha o quê? Interesse naquele processo. Basta ser uma pessoa interessada naquele processo. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência e também ao seu atendente pessoal. Olha só, vamos lá, tem uma exceção aqui. Os direitos previstos neste artigo de forma prioritária, eles são extensíveis tanto ao acompanhante quanto ao atendente pessoal da pessoa com deficiência, exceto dois, o 6 e o 7. Quais são aqui os 6 e o 7? Olha aqui, ó, o 6, recebimento de restituição de imposto de renda, e o 7, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada. Então, se o acompanhante da pessoa com deficiência ou o atendente da pessoa com deficiência não vai ter direito prioritário para receber o imposto de renda e não vai ter direito prioritário só porque ele é atendente ou só porque ele é acompanhante da pessoa com deficiência na tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos. Não. Exceto nesses dois casos. É o que diz aqui, olha, exceto. Tranquilo? Mas eles também têm direito, aqui nos serviços de emergências públicos e privados, vamos lá, calma aí, aqui é outra coisa. Nos serviços de emergência públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Sim, foi o que nós falamos lá em cima, né? Se chega o cara que está quase morrendo, é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1, do direito à vida, artigo 10. Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa humana com deficiência ao longo de toda a vida. Parágrafo único. Em situações de risco, emergência ou estado de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável, devendo o poder público adotar medidas para sua proteção e segurança. Olha, a pessoa com deficiência já é vulnerável, mas em situações de risco e emergência ou estado de calamidade pública, ainda mais ela será considerada vulnerável. Artigo 11. A pessoa com deficiência não poderá ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Não mesmo, tá bom? Não mesmo. Eu lembro que quando a minha cunhada foi fazer uma cirurgia do cérebro, uma cirurgia de aneurisma cerebral, primeiro os médicos trouxeram um papel explicando tudo o que podia acontecer naquela cirurgia. Aí se ela assinasse que ela ia passar pela cirurgia. Então a pessoa com deficiência, ela também não pode ser obrigada a se submeter a uma intervenção clínica ou cirúrgica, ou a tratamento, ou a institucionalização forçada. Ela ser internada, por exemplo, forçadamente, no asilo, por exemplo. Ela ser internada, obrigada, numa situação que não era necessário. Isso é proibido. Parágrafo único. O consentimento da pessoa com deficiência em situação de curatela poderá ser suprido na forma da lei. Veja, aqui é uma exceção.
Em regra, a pessoa não pode ser obrigada a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização forçada. Mas no caso de curatela, olha aqui, ó, no caso de curatela, tá? Que é aquele caso que a pessoa possui um curador legal, tá bom? Aí, esse consentimento poderá ser suprido. Poderá ser suprido na forma da lei. Tem que ter uma lei esclarecendo a forma como essa curatela se dará no sentido de consentimento da pessoa com deficiência a se submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou à institucionalização forçada. Tem uma lei, nesse caso, para explicar isso. Artigo 12. O consentimento livre, o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, ele é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Ó, já pensou? O cara falar assim, o cara é deficiente mesmo? É só um exemplo aqui. Vamos usar como cobaia. Isso é proibido por lei. O consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência, ele é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica. Ele é indispensável. Não pode usar a pessoa como cobaia, obrigar a pessoa só porque a pessoa tem deficiência. Isso é um absurdo. Parágrafo 1º. Em caso de pessoa com deficiência em situação de curatela, deve ser assegurada sua participação no maior grau possível para a obtenção de consentimento. Então, ainda que a pessoa esteja em situação de curatela, pessoal, que é aquele caso em que a pessoa, infelizmente, ela não consegue responder por todos os atos dela, ainda nesse caso, é possível que você assegure para a pessoa com deficiência, no maior grau possível, eu vou até fazer aqui o sinal do maior, no maior grau possível, que ela participe do consentimento. A pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios de benefício para a sua saúde ou para a saúde de outras pessoas com deficiência e desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participações não tutelados ou curatelados. É porque muitas vezes, pessoal, no caso daquela deficiência, a medicina vem estudando. E aquele caso ali ele é primordial, ele é essencial para que a medicina descubra um tratamento para aquele tipo de deficiência. Aí, nesse caso, o parágrafo 2º diz que a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela deve ser realizada em caráter excepcional, apenas quando houver indícios. Olha, não é qualquer pessoa com deficiência aqui, é pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela, deve ser realizada em caráter excepcional. Pessoa com deficiência no caso de tutela ou de curatela, excepcional. Só pode fazer essa pesquisa científica com essa pessoa excepcionalmente. E ainda, se houver indícios de benefício direto ou para a saúde daquela pessoa com deficiência ou para a saúde de outra pessoa que também seja portadora de deficiência. E ainda, tem mais um ainda, desde que não haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados, porque se tiver pessoas não tutelados ou curatelados que possam participar daquela pesquisa para beneficiar aquelas pessoas de deficiência, esses não tutelados, esses não curatelados é que deverão participar. Artigo 13. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu
prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e emergência da sua saúde, resguardado o seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Aqui é qualquer pessoa também, tá bom, pessoal? Se tá ali, se vai morrer, não tem o que fazer, é a última opção, então atende. A pessoa com deficiência somente será atendida sem seu consentimento prévio. Livre e esclarecido em caso de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado o seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis. Imagina a pessoa que foi atropelada, uma pessoa com deficiência que foi atropelada. Ela está inconsciente ali entre a vida e a morte, perdendo sangue. O médico vai esperar essa pessoa consentir para fazer uma cirurgia? É claro que não. Disposições gerais, artigo 34. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e incluso, em oportunidades de igualdade com as demais pessoas. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e incluso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusos. Parágrafo 2º do artigo 34. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. A pessoa não pode ganhar menos só porque ela é deficiente, não pode. A pessoa com deficiência tem direito em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Incluindo remuneração igual. Igual remuneração. Parágrafo 3º. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como a exigência de plena aptidão. É vedado restrição à pessoa com deficiência, inclusive nas etapas de recrutamento. Seleção, contratação, admissão é vedado. Exames admissional e periódico, vedado restrição ao trabalho da pessoa com deficiência. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados, porque se assim não fosse, nós estaríamos diante de um flagrante caso de discriminação. Então a pessoa com deficiência tem direito a tudo que os outros têm. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em curso de formação de capacitação profissional. Se tem para os outros, tem que ter para a pessoa com deficiência. Capacitação profissional. Artigo 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Olha só isso aqui. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso
e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Não apenas garantir condições de acesso, garantir permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linha de créditos, quando necessário. Os programas de estímulo ao trabalho e ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo e ao corporativismo e ao associativismo devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito. Seção 2. Da habilitação profissional e reabilitação profissional. Artigo 36. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. O poder público deve implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e de reabilitação profissional, para que a pessoa com deficiência ela possa ingressar, continuar e retornar ao campo de trabalho, respeitado sua livre escolha, sua vocação e seu interesse. Livre escolha, vocação, interesse. Parágrafo 1º. Equipe multidisciplinar indicará, com base em critérios previstos no parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, programa de habilitação ou de reabilitação que possibilite à pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Vocês lembram lá que o atendimento vai ser biopsicossocial? Vocês viram? Lá no parágrafo 1º e 2º da lei. Quer ver? Vamos olhar lá. Vou voltar aqui para a gente ver aqui. Artigo 2º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E o que essa equipe vai considerar? Vai considerar isso aqui, ó. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Tá vendo? Esses profissionais e essa avaliação será biopsicossocial. Ela vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo e os fatores socioambientais, psicológicos e sociais. Agora o que foi que disse lá? Olha só, aqui disse assim, olha. A equipe multidisciplinar, que foi aquela que a gente leu lá no parágrafo 1º e 2º desta lei, ela indicará, com base naqueles critérios que a gente viu lá, de impedimento do corpo e de fatores sociais ali. Deixa eu ler lá de novo. Aqui, olha. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Isso aqui, ó. Então, a equipe vai levar em conta esses impedimentos nas funções e na estrutura do corpo. E ela vai levar em conta também o quê? Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Essa equipe ela indicará com base nos impedimentos que a gente viu lá do corpo e nos fatores socioambientais, psicológicos e etc. Programa de habilitação ou de reabilitação, conforme aqueles casos. Os programas de habilitação e reabilitação serão indicados conforme aquele caso que a gente viu lá. Conforme a necessidade da pessoa, que possibilite a pessoa com deficiência restaurar sua capacidade e habilidade profissional ou adquirir novas capacidades e habilidades de trabalho. Beleza. Parágrafo 2º.
A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para o exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Então, a habilitação é aquela pessoa que ainda não estava habilitada para uma função. Ela vai ser habilitada do zero. A reabilitação é aquela pessoa, por exemplo, que já era habilitada para uma determinada função. Imagine uma pessoa que trabalhava ali normalmente, não era a pessoa com deficiência, sofreu um acidente e perdeu as duas pernas. Essa pessoa será reabilitada e não habilitada, ela será reabilitada. Tranquilo? A diferença? Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional devem ser dotados de recursos necessários para atender a toda pessoa com deficiência, independentemente de sua característica específica, a fim de que ela possa ser capacitada para trabalho que lhe seja adequado e ter perspectivas de obtê-lo, de conservá-lo e de nele progredir. Os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusos. Imagina uma pessoa que vai ser habilitada ou reabilitada. Essa pessoa é uma cadeirante. E ela vai fazer esse treinamento de habilitação, reabilitação no 10º andar de um prédio que não tem elevador adaptado para a pessoa cadeirante. Imagina. Tem lógica isso? Não tem, né? Por isso que o parágrafo 4º disse: os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes acessíveis e inclusivos. Parágrafo 5º. A habilitação profissional e a reabilitação profissional devem ocorrer articuladas com as redes públicas e privadas. Especialmente de saúde, de ensino e de assistência social, em todos os níveis e modalidades, em entidades de formação profissional ou diretamente com o empregador, Sexto, a habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de trabalho da pessoa com deficiência, que será considerada para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional da empresa, observado o disposto em regulamento. A habilitação profissional pode ocorrer em empresas por meio de prévia formalização do contrato de emprego da pessoa com deficiência, que será considerado para o cumprimento da reserva de vagas prevista em lei, desde que por tempo determinado e concomitante com a inclusão profissional da empresa. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. A habilitação profissional e a reabilitação profissional atenderão a pessoa com deficiência. Eu só quero repetir aqui, pessoal, o conceito de habilitação profissional. A habilitação profissional corresponde ao processo destinado a propiciar à pessoa com deficiência a aquisição de conhecimentos, habilidades e aptidões para o exercício de profissão ou de ocupação, permitindo nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso no campo de trabalho. Da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, artigo 37. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, ou seja,
nos termos da CLT e das leis 8.212 de 92 e 8.213 de 92, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. A colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Olha só. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior grau de inserção, com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. 2. Aqui é o seguinte, ó. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, mas nos seguintes casos. Tem que obedecer a prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Inciso 2. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador e de apoio no ambiente de trabalho. 3. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Então tem que respeitar a vontade da pessoa. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vista à definição de estratégias de inclusão e superação de barreiras, inclusive barreiras atitudinais. 5. Realização de avaliações periódicas. 6. Articulação intersetorial das políticas públicas. 7. Possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. Tem que possibilitar que as pessoas com deficiência participem nas organizações da sociedade civil. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nessa lei e entre outras normas de acessibilidade vigentes. Está obrigada a entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nesta lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Por exemplo, a VUNESP está obrigada, o CESP, a FCC. Beleza? Vamos ler de novo aqui, ó. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio. Observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. 2. Provisão de suportes individualizados que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência. É por isso que é individualizado, porque cada pessoa pode ter lá o seu tipo de deficiência. Inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador
e apoio no ambiente de trabalho. Respeito ao perfil vocacional e ao interesse da pessoa com deficiência. Tem que respeitar o perfil vocacional, tem que respeitar a vontade da pessoa com deficiência. Tudo isso aonde? Na colocação competitiva da pessoa com deficiência. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive para superar as barreiras atitudinais. Esses empregadores devem ser aconselhados. Realização de avaliações periódicas, articulação intersetorial dos mais diversos setores das políticas públicas. Por isso que ele é intersetorial. Articulação intersetorial quer dizer de vários setores das políticas públicas. Possibilidade de participação de organizações da sociedade civil. Na verdade, aqui é o seguinte, tem que possibilitar que as organizações da sociedade civil participem nesse projeto. Artigo 38. A entidade contratada para a realização de processo seletivo público ou privado para cargo, função ou emprego está obrigada à observância do disposto nessa lei e em outras normas de acessibilidade vigentes. Por exemplo, CESP, FCC, FGV e etc. Pessoal, muito obrigado. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola.